quiser, pode enviando a sua à medida que elas forem surgindo. Bom, vamos iniciar esse... Bom, antes de eu responder a pergunta ali do Renato, a palestra é possível de acessar a palestra depois, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada para todos vocês. Bom, agora sim, vamos começar esse webinar falando sobre uma pesquisa que nós fizemos aqui na Unaveg. Recentemente, compilamos os dados de 2015 para identificar como que foi a intenção de compra dos internautas brasileiros das 3 indústrias do mercado. Para quem não sabe, a Unaveg é referência na América Latina por todas as informações que nós conhecemos sobre os internautas do mundo todo. Hoje são mais de 400 milhões de internautas conhecidos e classificados em mais de 1.400 segmentos. Antes de apresentar a pesquisa para vocês, eu gostaria de saber de qual indústria é a empresa de vocês. E principalmente se tem alguém do ramo de viagem ao turismo, de tecnologia. Legal, Luiz. Luiz de Home Center. Alex, eu trouxe o microfone para perto de mim, talvez me ajude. Qualquer coisa você manda aqui no bate-papo, por favor. Melhorou agora, pessoal? Bom, se mais ninguém está com dificuldade, vou prosseguir. César e Alex, por favor, comentem aí se continuar ruim. Eu trouxe o microfone mais para perto agora. Bem, esse daqui é o estudo que eu comentei com vocês, que nós fizemos. Esse estudo mostrou que as indústrias mais pesquisadas pelos brasileiros que buscavam efetuar uma compra foram as de viagem e turismo, com 37%, e de tecnologia e telecomunicações, com 33%, respectivamente, em relação ao ano passado. As que foram menos pesquisadas foram as de veículos, com 17%, também com 17% a indústria de serviços financeiros, e de carreira e educação, com 19%. Analisando toda a pesquisa, a gente percebe que todas as indústrias tiveram índices crescentes. Isso pode ser explicado por 3 motivos. O primeiro deles é o acesso à internet fora do ambiente de trabalho, que aumentou muito ultimamente. Antes, as pessoas tinham acesso principal ou exclusivo à internet no trabalho. Hoje em dia, isso já mudou bastante. Segundo a pesquisa The Connected Customer Survey do Google, em 2012, 40% dos internautas acessavam a internet por motivos pessoais, ou seja, que não estavam ligados de nenhuma maneira às suas atividades profissionais. Em 2013, esse número foi para 49%, seguindo para 48% em 2014 e 56% em 2015, que é o dado mais recente. O segundo motivo é o uso de smartphones. Com eles, os acessos à internet são facilitados e estão na palma da mão de cada vez mais pessoas, enquanto cada vez menos pessoas usam os desktops. A gente buscou estatísticas nessa mesma pesquisa do Google, que mostrou que em 2014,
Em 2012, 14% dos internautas brasileiros acessavam a internet via smartphone e 34% via desktop. Em 2013, foram 26% via smartphone e 44% via computador. Em 2014, a diferença entre os dispositivos quase que diminuiu totalmente, foi 29% para smartphone e 37% para computador. E no ano passado, que é o dado mais recente que essa pesquisa traz, o smartphone passou a ser a principal fonte de acesso, com 53% contra 36% do computador. O terceiro motivo que explica o fato de todas as indústrias apresentarem índices crescentes na pesquisa da Anaveg é que a internet é fonte de informação dos internautas, especialmente em momentos de crise. A gente pode observar que as pessoas usam a internet em 4 estágios. 49% dos respondentes dessa pesquisa, que também é do Google, usam a internet para comparar opções online. 45% buscam por inspiração e para fazer pesquisas iniciais. 36% buscam por recomendações. E 33% se preparam para compras online. Se preparam online para compras offline. Então, independente de qual estágio o seu futuro cliente esteja, é importante que as marcas tenham presença online. Saibam com quem estão falando e usem a abordagem mais adequada para cada perfil. É aí que entra o desafio de conhecer o seu consumidor. A gente chama de desafio porque muito se fala sobre isso, mas nem todo mundo sabe o que isso realmente significa ou como fazer. O mais comum é considerar que conhecer a audiência é o mesmo que saber dados demográficos ou então tirar conclusões óbvias. Por exemplo, eu tenho um e-commerce de artigos esportivos. Não, eu posso dizer que eu conheço a minha audiência, são homens e mulheres, classe B, 25+, interessados por esporte. Mas isso é óbvio, se você tem um e-commerce de artigos esportivos, é óbvio que a pessoa que está entrando no seu e-commerce tem interesse em esporte. E essa classificação não é muito genérica. Então é preciso ser mais objetivo e ir além. Conhecer a audiência significa ter o máximo de informação possível sobre ela. Quando nós recebemos o convite do pessoal da Dotstore para fazer esse webinar, nós estudamos algumas informações sobre o público que poderia assistir, para não errar a abordagem, para falar tópicos que vocês queiram ouvir, que façam parte da sua realidade, etc. Para exemplificar, isso é o que todo palestrante faz durante a preparação do seu discurso. E no marketing digital, a lógica é a mesma. Saber quem é a pessoa que está passando pelo seu site e ter o máximo de informação sobre ela é essencial para trazer relevância e apoiar as suas ações de marketing. Eu separei aqui para vocês alguns exemplos de ações de marketing que são facilitadas ou melhoradas, potencializadas com o conhecimento sobre a audiência. No caso de compra de anúncios, tendo um conhecimento prévio sobre a sua audiência, isso te ajuda a escolher as segmentações de público, a abordagem, canais que serão utilizados, etc. No caso da produção de conteúdo, esse conhecimento vai te ajudar a definir sobre quais temas escrever, qual abordagem utilizar e etc. Na construção de várias personas, ter mais informações sobre a sua audiência significa ter mais informações para estruturar as características de um cliente típico.
Na criação de novos produtos e serviços, essa informação vai te ajudar a entender o cenário do cliente, saber o que ele está precisando, quais são as dores que ele está passando, oferecer soluções para os problemas dele. E no caso de parcerias, definir com mais clareza com quais empresas faz sentido firmar uma parceria. No caso de estratégias de automação de marketing, ter mais informações sobre o seu cliente vai te ajudar a pensar em mensagens direcionadas de acordo com as características dessa audiência e da etapa da jornada de compra em que essa pessoa se encontra. E por último, na construção de sites ou atualização do seu site, do seu e-commerce, essas informações sobre a audiência vão te guiar na decisão da hierarquia das informações e o que precisa ser alterado com base na navegação dele pelo seu site. Aí vocês podem estar pensando assim, ok, Camila, legal, quero conhecer melhor a minha audiência, realmente vejo valor nisso, mas eu preciso saber como fazer isso efetivamente. E aí, a gente vai para uma parte mais prática do nosso webinar. Para conhecer bem a sua audiência, você precisa ter em mente 3 tópicos. Os pontos de interação que o cliente tem com a sua marca, as informações que você deseja obter e quais ferramentas que você pode usar que vão te ajudar nesse processo. Vou detalhar com vocês cada uma dessas etapas. O primeiro ponto são os pontos de interação que o cliente tem com a sua marca. A nossa sugestão é que você explore a navegação do internauta dentro e fora do seu site. Porque ficar só dentro do seu site, ficar preso à navegação que é feita dentro do seu site, vai te trazer insights bacanas, mas talvez um pouco óbvios. Como o exemplo que eu citei do e-commerce de esportes, de artigos esportivos. Se você ficar preso à navegação do internauta dentro daquele e-commerce, você vai acabar tirando alguma conclusão óbvia de como, por exemplo, ele tem interesse no esporte. Se você explorar a navegação que é feita fora do seu site, vai te trazer mais insights e informações que podem ser surpreendentes e ricas sobre o gosto e as preferências desse internauta. Outro ponto bacana de se explorar é a opinião da sua equipe de vendas, que é o pessoal que está em contato direto com os seus clientes e com certeza tem informações e feedbacks bacanas para te passar. O terceiro ponto são os dados de CRM. Se você ainda não tem uma ferramenta de CRM, talvez seja bacana começar a pensar em uma, porque ela traz informações muito ricas sobre as compras que já foram realizadas por cada consumidor. E, por último, é bacana também utilizar pesquisas feitas com seus clientes, com os prospects, se você conseguir. São pontos de interação bacanas de ser explorados. Em segundo lugar, você precisa ter em mente as informações que você quer obter sobre o seu consumidor. Alguns exemplos de informações são o que ele pretende comprar, com quais marcas ele tem afinidade, quais redes sociais utiliza, qual é a motivação de compra, em qual fase da vida essa pessoa se encontra, qual profissão ela exerce e outras informações que sejam relevantes para o seu negócio.
acho que aqui dá para perceber como é muito mais rico uma gama como essa do que aquele clássico homem-mulher, classe B, 25 mais, que a gente comentou no exemplo lá no comecinho do webinar. Mas é importante ressaltar que é legal ter muitas informações sobre o seu cliente, mas você precisa ter cuidado para não ter informações, não armazenar informações que sejam desnecessárias. Por exemplo, a Naveg é uma empresa B2B. A gente vende diretamente para outras empresas. Para nós, é muito importante saber a profissão da pessoa que está acessando o nosso site. Porque o nosso público-alvo está diretamente ligado a isso. A gente procura falar com profissionais da área de marketing, publicitários de agências, especialmente se eles forem de mídia, planejamento, pessoal de marketing ou proprietários de e-commerce, blogueiros, enfim. A profissão dessas pessoas é importante para a gente. No entanto, se você tem, por exemplo, um e-commerce de moda gestante, já não faz tanta diferença saber qual é a profissão da pessoa que está acessando o seu site. Então, na hora de fazer uma pesquisa ou de coletar informações, é uma informação que não precisa ser levada em consideração, que você não precisa armazenar nem correr atrás dela. O terceiro ponto são as ferramentas que podem te ajudar a coletar essas informações e te trazer as respostas que você está procurando. A primeira delas são as plataformas analíticas com dados quantitativos. Esse tipo de plataforma traz informações sobre page views, em que sites o internauta navegou antes de chegar no seu, se ele completou alguma ação, quantos entraram, por quanto tempo ficaram, quantos o abandonaram e assim por diante. Um exemplo dessa plataforma é o clássico Google Analytics, que é gratuito, todos conhecem. O segundo tipo de plataforma são os heatmaps e session recording. Os heatmaps também são conhecidos como mapa de calor, mostram como os internautas navegam pelo seu site, onde clicam, como movimentam o mouse na tela, até que parte do site eles rolam a página e assim por diante. Plataformas de session recording têm a mesma finalidade, e com a diferença que eles gravam as sessões, ou seja, você assiste um internauta navegando pelo seu site. Isso é ótimo para estratégias de UX. Existem várias plataformas no mercado que realizam esse serviço, algumas gratuitas, algumas premium. O terceiro tipo de ferramenta são as plataformas analytics com dados comportamentais. São plataformas que não vão te dizer quantas pessoas navegaram pelo seu site, quantas realizaram determinada ação e assim por diante. Mas sim, quem são essas pessoas. Ou seja, eles traçam um perfil comportamental dos visitantes do seu site. Um exemplo desse tipo de plataforma é a solução da Naveg para sites blogs de e-commerce, também é gratuita, assim como o Google. E o quarto tipo de ferramenta que pode te ajudar são aquelas que fazem a identificação de navegação dentro do seu site. São plataformas que mostram quais páginas foram visitadas, que ações foram realizadas por cada internauta dentro do site, e são muito boas para estratégias de retenção e automação de marketing. Um exemplo que a gente colocou ali é a plataforma da RD. Bem, o conhecimento que todas essas plataformas trazem, somado ao que você já sabe sobre os seus visitantes, é a fórmula certa para ações mais efetivas de marketing.
são ações que vão te trazer um retorno maior e sem a necessidade de ficar fazendo vários testes e etc. Vão afetar e atingir exatamente o público que você está buscando. Às vezes parece muita informação, muita coisa para ser feita, muitas plataformas para acessar, mas é por isso que a nossa dica é traçar um plano. Pense em objetivos que você quer alcançar em termos de quantidade e qualidade de informações sobre o seu internauta, em termos de curto, médio e longo prazo. Esses objetivos podem ser traçados de acordo com as ações de marketing que você pretende aplicar. Então, se você pretende fazer compra de mídia online, legal. Vamos pensar em estratégias, em que informações você vai precisar saber sobre o seu internauta. Vou precisar de informações para fazer segmentações. Bacana. Então, vamos atrás dessas informações exclusivamente, para não perder o foco e você não acabar procurando e armazenando mais informações do que o necessário. Bom, eu espero que esse webinar tenha ajudado vocês nesse sentido. Se ficar alguma dúvida, se vocês não conseguirem sanar ou for mais complexo e vocês quiserem mandar depois, meu e-mail está disponível para vocês. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também. Vamos deixar alguns minutinhos abertos.